Olá, Enem 2020. Uma questão na prova de matemática que vai cair de certeza é a questão de escala. E vamos ver como é isso. É uma proporção do que está no papel para o tamanho real. Vai aparecer com esse formato ou este daqui. E você vai ler como 1/100. A interpretação que você tem que fazer disso é que cada medida no papel é 100 vezes mais no tamanho real. Então tenho aqui um retângulo representando um prédio e outro retângulo menor representando a maquete desse prédio. Se essa maquete estiver nessa escala de 1/100 e a altura dela for de 1 metro, significa que esse prédio tem a altura de 1 vezes 100, 100 metros é a altura desse prédio. Existe escala só de 1/100? Não, existe escala de 1/50, 1/200, 1 para qualquer número. O importante é você saber que o número que está aqui na direita é o tanto de vezes que você vai multiplicar o que está no papel. E uma coisa importante que tem que ser observada para resolver o exercício é em qual dimensão a questão está. É em 1, 2 ou 3 dimensões. Alex, como é que eu vou saber em que dimensão está? Ora, quando ele estiver falando no exercício de comprimento, altura, distância, ele vai estar falando de uma medida, uma dimensão. Aí, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar a escala, aconselho colocar ela nesse formato de fração e pode trabalhá-la na continha que vai dar tudo certo. Sem fazer modificação nenhuma mais. Agora, quando ele estiver falando de área, é duas medidas, são duas dimensões. Você vai ter que pegar a escala no formato de fração e elevá-la ao quadrado. Já quando ele estiver falando de volume no exercício, você vai pegar a escala e elevá-la ao cubo. Então, assim, identificado em qual dimensão está o exercício, você vai fazer a continha tranquilo. E eu propus aqui um projeto com escala de 1/50 de uma casa, onde no papel tem lá comprimento de 30 centímetros, área de 420 centímetros quadrados e volume de 3.360 centímetros cúbicos. Nesse projeto eu já estou trazendo as 3 formas diferentes que o Enem pode trazer essa questão de escala. A gente vai resolver as 3 maneiras diferentes, mas lembrando que ele vai trazer apenas uma dessas 3 maneiras, é só para você identificar as 3 formas diferentes que ele traz a questão de escala. Vamos lá? Então assim, pessoal, a gente tem aqui o comprimento de 30 centímetros e a escala é de 1/50. 30 centímetros é comprimento, é uma dimensão. Então a gente vai trabalhar a escala que ele apresentou nesse formato de fração aqui. Vai apertar 1/50 e não vai alterar mais nada nessa fração. Aí aqui desse lado a gente vai colocar uma outra razão, onde no numerador a gente vai colocar a medida que está lá no projeto, no papel, e no denominador é o que queremos, o tamanho real do comprimento desta casa. No papel ela mede 30 centímetros, e qual é o comprimento real? É esse denominador x que a gente vai descobrir. A gente vai resolver essa continha como regra de 3 mesmo. A gente multiplica cruzado. Multiplica 1 vezes x é igual a 50 vezes 30. E aí sai o resultado de x aí. Então 1 vezes x dá x mesmo, igual a 50 vezes 30. 50 vezes 30 dá 1.500. Então aqui já está a nossa resposta. 1.500 centímetros é o que tem o tamanho real dessa casa. Ela tem um comprimento de 1.500 centímetros. Tranquilo demais. Aí assim, ó. E se a questão lá no Enem estiver tratando de área, ó, se ela estiver tratando de área, ela vai trazer lá a medida no projeto 420 centímetros de área. E você quer saber qual é a área real da casa. Aí você pega a escala que ele apresentou, bota ela na forma de fração, 1/50, mas como ele está trabalhando com área, são 2 dimensões, 2 medidas que foram multiplicadas. Então você vai pegar a escala e elevar ao quadrado. Então vamos elevar ao quadrado aqui a escala. E igualar com outra razão, que é a razão que traz no numerador a área que está lá no papel, no denominador a área real que estamos querendo saber quanto é. Vamos deixar uma incógnita aqui, x. Então vamos primeiro resolver isso daqui, essa potenciação de fração. Pega 1 eleva ao quadrado e o 50 também eleva ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 mesmo. 50 ao quadrado vai dar 2.500. Então aqui desse lado a gente mantém aqui a nossa razão, onde tem 420, que é a medida do papel, e o x é o tamanho real, a área real que estamos querendo saber quanto é. Aí multiplicamos cruzado de novo, 1 vezes x vai dar x, e 2.500 vezes 420, isso aí eu já fiz, vai dar 1.200.000
1.050 mil. Joinha? E o que seria isso? 1.050.000 de centímetro quadrado. Joinha? Não pode esquecer da unidade. Alex, e se lá na questão estiver falando de volume? Ó, se na questão do Enem estiver falando de volume, aí ele vai apresentar lá o volume do papel. Volume de, aí esse exemplo aqui, ó, 3.360 o volume. Como é volume, são 3 medidas que foram multiplicadas, são 3 dimensões. Você vai pegar a escala que ele apresentou, a escala aqui é de 1 para 50. Vamos pegar essa escala de 1 para 50 e elevá-la ao cubo, porque são 3 dimensões. Aí desse lado aqui a gente monta a razão, onde em cima a gente coloca o que apresenta lá no papel, 3.360. E aqui embaixo o volume real que estamos querendo saber. Primeiro vamos resolver essa potenciação aqui, onde o numerador vai ser elevado ao cubo. 1 ao cubo é 1 mesmo. 50 ao cubo é 50 vezes 50 vezes 50. Então, isso daí eu já fiz, vai dar 125 mil. Que vai ser igual. Aí aqui desse lado a gente coloca essa mesma razão, 3.360. E aqui embaixo o volume que estamos querendo saber. 3.360 é o volume do papel e aqui o que queremos saber. Multiplicamos também em x. 1 vezes x vai dar x, que é igual a 150 mil vezes 3.360. Isso aí eu já fiz, dá 420 milhões. Joinha, gente? E essa é a nossa resposta em centímetro cúbico. Outra coisa importante para o Enem é que ele costuma trazer as questões em uma unidade e pedir a resposta em outra. Então vou dar um exemplo aqui. A gente colocou aqui as unidades em centímetro e eu vou supor que ele quisesse em metro. Como a gente ia fazer para trazer para metro essa questão que é de uma dimensão? Como trazer para metro essa questão que é de 2 dimensões, seria metro quadrado, e como trazer para metro essa questão que é de 3 dimensões, seria metro cúbico. Olha como é simples. Primeiro você tem que lembrar da sequência do submúltiplo do metro. Depois do metro tem o decímetro, e depois o centímetro, depois o milímetro, que a gente tem, traz aqui, que a gente tem centímetro e quer chegar em metro. Então como seria isso? Como aqui é uma dimensão, a gente está trabalhando comprimento, e a gente chegou no comprimento real de 1.500 centímetros, uma dimensão. Então você sai do centímetro para o metro, andando em cada casa dessa uma vez, porque é uma dimensão. Então você anda uma vez, mais uma vez, você andou 2 vezes para sair do centímetro até o metro, você andou 2 vezes. Então aqui também você vai sair daqui que está em centímetro e andar para a esquerda 2 vezes e você chega aqui no 15. Então você tem que x é igual a 15 metros. Ok? Tranquilinho demais. Aí aqui, ó, aqui é 2 dimensões, trabalhando área. Então se é área 2 dimensões, de uma casa para outra você vai andar 2 vezes. Então você anda aqui, ó, 2 vezes, mais 2 vezes. Do centímetro para o metro você andou 4 vezes. 2 vezes, mais 2 vezes, 4 vezes. Então aqui também, você quer transformar centímetro quadrado para metro quadrado, você vai andar para a esquerda 4 vezes também. Então você anda aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e você cai aqui. Então essa medida em metro quadrado é 105 metros quadrados. E essa daqui, que são 3 dimensões, você está trabalhando volume. Então, para você sair do centímetro para o metro, como é 3 dimensões, você vai andar 3 em cada casa. Então, vai ficar assim, ó, 3, com mais 3, 6. Então, do centímetro para o metro, você andou 6, ó, 3, 3, porque estamos trabalhando com 3 dimensões. Então, aqui você tem 420 milhões, você vai andar 6 para a esquerda, 3, com mais 3, 6, então centímetro cúbico para metro cúbico vai ficar então 420 metros cúbicos, seria a nossa resposta em metro cúbico. Tranquilo demais, então se gostou aí, não deixa de dar o joinha aí embaixo, se inscreve no canal. Valeu, tchau!